gente entra propriamente no livro de Gênesis, que é o livro dos começos. É o primeiro livro do Pentateuco, eu já falei para vocês isso. Em hebraico, o nome dele é Bereshit, que significa no princípio. Gênesis é um termo grego que significa origem. O autor é Moisés e a data de escrita provavelmente foi em 1445 a.C., na primeira fase da caminhada ali no deserto, aos pés do Monte Sinai. A gente pode separar um versículo como o versículo-chave de Gênesis, que é o primeiro versículo do livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. O tempo de ação de Gênesis, eu já falei um pouquinho isso para vocês. Ele vai desde a criação, tá, até a morte de José. Então, Gênesis ele vai tratar de um período que a gente não consegue mensurar até a morte de José, que ocorreu em 1806 antes de Cristo. Existe uma diferença entre o tempo de escrita e o tempo de ação. O tempo de escrita é o tempo em que o livro foi propriamente escrito. Então, no caso de Gênesis, a gente está falando que ele foi escrito ali na primeira parte da jornada no deserto, 1445, mais ou menos, antes de Cristo. O tempo de ação, ou seja, quando os fatos que estavam nesse livro ocorreram, é muito diferente, porque ele vai falar desde a criação do mundo até a morte de José, tá? O ambiente de Gênesis é sempre o Oriente Médio ou o Oriente Próximo, tá? Pois há viagens constantes dos personagens da Mesopotâmia, Palestina e vice-versa. E aí, um mapinha aqui. Não sei se dá para vocês verem, acho que sim. Tem uma setinha vermelha e aqui tá só para a gente ter uma exemplificação. Esse aqui é o trajeto de Abraão, tá? A rota que ele usou. Então, ele sai de Ur dos Caldeus, uma cidade suméria, e ele vai passando, ó, margeando aqui o rio Eufrates, chega em Arã, Alepo, chega em Canaã e depois ele chega no Egito. Ah, alguém fez essa pergunta sobre se o Antigo Testamento fala de Jesus, anuncia Jesus, e se Gênesis 3,15 poderia ser considerado uma profecia. Quem fez essa pergunta? Está entre nós? Sim, fui eu, Jaqueline. Então, Jaque, sim, Gênesis 3,15 é o primeiro anúncio de um evangelho. Tá? Eu chamo Gênesis 3,15 de proto-evangelho, ou seja, é o primeiro vislumbre ali de um anúncio de um Messias que vai resgatar a humanidade. É o primeiro anúncio que seria necessário que alguém viesse para restaurar a aliança que foi quebrada por conta do pecado. Então, Gênesis 3,15 é a primeira vez na Bíblia que a gente encontra um anúncio de forma muito clara do Messias, tá? E todo o Antigo Testamento ele vai trazer anúncios de Jesus. Não só isso, todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo, tá? Mas o primeiro momento que a gente consegue ver de forma muito clara é Gênesis 3,15. Eu não sei se vocês viram que eu vou relançar meu curso de hermenêutica, hermenêutica descomplicada, e no curso de hermenêutica descomplicada tem uma aula só sobre isso, que chama Tipologia Bíblica, onde mostra que o Antigo Testamento inteirinho é revelado no Novo Testamento. No Antigo Testamento contém o Novo Testamento, mas de forma mais velada, e no Novo Testamento, o Antigo Testamento é esclarecido, justamente por isso, porque o Antigo Testamento ele aponta o tempo todo para Cristo, aquele que vai vir para reatar essa aliança que foi quebrada por conta do pecado.